houve um ato em homenagem ao Lula em Recife, foi um negócio gigantesco. Se você só leu o jornal e ligou a televisão, você não viu nada sobre esse ato, não houve cobertura nenhuma da imprensa. Mas nas redes sociais apareceram fotos impressionantes. Fala-se, inclusive, em 200 mil pessoas num festival Lula Livre, etc. e tal. As fotos são muito impressionantes, tinha muita gente mesmo. O que só mostra, só confirma que efetivamente a libertação do Lula está sendo recebida de uma forma muito positiva por boa parte da população. Ele já tinha, no dia que ele foi solto, houve grandes manifestações, não só em Curitiba, como em São Bernardo do Campo, e agora ele começa um giro pelo Nordeste, atraindo muita gente. As fotos, eu repito, desse ato em Recife são muito impressionantes. Você deve procurar vê-las na internet, nas redes sociais em geral. E há uma percepção, mesmo de quem não é lulista ou petista, de que é muito bom que ele tenha saído. Não só porque ele era vítima de uma injustiça, uma condenação absolutamente fajuta, e que as matérias do Intercept mostram isso cabalmente, um papel vergonhoso desempenhado pelo antigo juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público, comandado pelo Dalton Dallagnol. Enfim, não há evidência nenhuma de que ele seja culpado de corrupção diretamente. As condenações foram políticas para evitar que ele pudesse participar da eleição de 2018. Lula fez aqui um bom discurso logo que saiu lá em Curitiba. Ele chamou a atenção para algo que parece muito importante, de não se fixar nas bobagens ditas pelo Bolsonaro, diariamente ele diz bobagens, imbecilidades, ou por seus ministros, ou pelo guru do governo, aquele idiota que mora nos Estados Unidos, que é astrólogo e guru do governo. O Lula chamava a atenção de que você não pode se fixar nisso, embora possa eventualmente criticar e lembrar esse tipo de coisa, mas não se fixar nisso, esquecendo a política do Paulo Guedes, que implementa uma destruição do país, destruição do Estado brasileiro, entrega total das riquezas e da soberania nacional e ataques violentos aos direitos dos trabalhadores. Então isso é positivo que o Lula tenha chamado a atenção para isso, para que não se ficasse simplesmente apontando as idiotices ditas pelo Bolsonaro, seus filhos, seus ministros e o guru dos Estados Unidos. Depois disso ele fez algumas outras intervenções, inclusive reuniões internas do PT, dizendo que o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma. Enfim, aparentemente então o PT teria acertado nas suas políticas. Alguns petistas dizem inclusive que o impeachment da Dilma e o crescimento da onda antipetista se deveu, as duas coisas se deveram não a erros do PT, mas aos acertos do PT. É discutível isso, é discutível. Houve muitos erros no PT. E o Lula disse que não cabe ao PT fazer autocrítica também, tem que ter batido dessa tecla. Quem quiser que faça a sua autocrítica, mas o PT não vai fazer. É ruim esse tipo de comportamento. É ruim porque pressupõe-se que não há então uma avaliação crítica do PT sobre seus erros, sobre seu desempenho, onde errou, onde acertou, etc. Enfim, para seguir na luta. É ruim também porque deixa sem resposta algumas críticas absolutamente corretas às gestões do PT. Segundo Lula, quem tem que fazer autocrítica é o FHC, é o PSDB, não é o PT. Isso não é verdade. Eu vou citar só 5 pontos em relação aos quais seria interessante o PT refletir e dizer o que ele pensa dessas críticas. Em primeiro lugar, ele ter sido absolutamente covarde na relação com a mídia. E aí eu não falo da mídia escrita, que no capitalismo alguém tem dinheiro, monta um jornal, uma revista, tudo bem, é um problema dele. Mas a mídia eletrônica, que é a mais importante, estou falando de televisão e de rádio, essa mídia é regulada pelo Estado em todo o mundo, por uma razão simples. Ela tem limitações físicas, você não pode distribuir concessões para canais de rádio e TV num mesmo espaço geográfico de uma forma fora de controle, porque ninguém fala para ninguém, vai ficar um
entrando em cima da transmissão do outro, e essas interferências vão impedir, enfim, que os veículos sejam corretamente utilizados. Então, em todo o mundo, há critérios em que o Estado define como concessões. Ele dá essas concessões para determinados grupos, determinadas pessoas que vão explorar rádios ou emissoras de televisão, tá? Mediante determinados critérios fixados em geral na Constituição. No caso do Brasil, a Constituição fixa critérios muito bons para o uso das concessões de rádio e TV. Só que esses critérios não são respeitados na prática. E se liga a TV aberta, por exemplo, vai ver que o escândalo que é. É programa fazendo proselitismo religioso, num Estado laico que não poderia estar dando concessão para proselitismo religioso. É gente vendendo joia, vendendo tapete, é programa sacaneando pessoas humildes, humilhando essas pessoas. Enfim, é um absurdo. E é a utilização de canais de concessões politicamente como partidos políticos. O que se viu na deposição da Dilma e o que se viu depois na votação de algumas chamadas reformas, uma reforma da Previdência, por exemplo, foi a TV Globo e outras televisões fazendo um papel de partido político. Não apresentavam os dois lados, ninguém viu na TV Globo, certamente, muito menos na Record, Bandeirantes e SBT, que são piores ainda que a Globo, alguém explicando por que essa reforma da Previdência é nociva para os trabalhadores. Então, enfrentar essa questão da mídia era fundamental, e o PT se acovardou, não enfrentou. Sequer permitiu que entrasse no Brasil a Telesur, que é montada pelos países bolivarianos, que é uma emissora de televisão que trata das questões da América Latina com independência. Os governos do PT não permitiram que ela entrasse aqui para não contrariar as emissoras já instaladas. Além disso, falamos de um primeiro problema. O segundo problema, a campanha da Dilma, ela defendeu uma certa política econômica e, uma vez eleita, ela aplicou a política econômica defendida pelo Aécio Neves na eleição. O próprio Lula classificou isso de estelionato eleitoral, e foi mesmo. Quer dizer, não há autocrítica em relação a isso, não há autocrítica em relação a ter se chamado Joaquim Levy, que hoje é um prócer da política econômica do Bolsonaro, mas o Joaquim Levy, durante um tempo, ele foi o condutor da política econômica do governo Dilma. É preciso fazer uma autocrítica em relação a isso. Outra questão é a tal da busca da governabilidade. Qualquer governo tem que buscar a governabilidade. O termo é meio feio, mas é preciso buscar de fato. Agora, como é que você vai buscar? Você vai cooptar gente de direita, gente da Igreja Universal, dando cargos e dando espaços para que eles façam seus negócios escusos, da maior parte das vezes, ou vai buscar a governabilidade de outra maneira, politizando as questões da sociedade, mobilizando a sociedade, os trabalhadores, quer dizer, e buscando por aí forças para enfrentar a direita. O PT não mobilizou, não politizou os trabalhadores e preferiu nomear para seus ministérios gente da estirpe de Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, e essa corja toda que depois deu o golpe. Estava toda ela apoiando o golpe. Não há autocrítica em relação a isso. A questão da corrupção, veja, claro que a corrupção não começou pelo PT, nem o PT é o partido mais corrupto, mas o PT, nas palavras do insuspeito Jacques Wagner, ministro do governo Lula, do governo Dilma, ele se lambuzou na corrupção. É verdade isso. Como é que um partido sério permite que seus dirigentes, que às vezes ocupam cargos no Ministério do Presidente da República, eles são também lobistas, eles montam escritórios de consultoria, entre aspas, e ganham milhões e milhões intermediando negócios entre o capital privado, o grande capital, e o governo? Isso é inconcebível, mesmo num governo de direita. Não é inconcebível. Ou o cara está de um lado, ou ele está no lado do balcão, ou está do outro lado do balcão. O Mujica, ex-presidente do Uruguai, tem uma frase muito boa: meu amigo, se você quer enriquecer, tudo bem, estamos no capitalismo. Agora, não enriqueça na política, vai fazer dinheiro longe da política. Pois bem, vários dirigentes do PT fizeram dinheiro dentro da política, utilizando seus cargos, seus contatos, etc., trabalhando como lobistas do grande capital. Por fim, não houve a preocupação do PT em transformar os pobres do Brasil em cidadãos.
mas muito mais em consumidores. E quando esse consumo começa a ter algum tipo de problema, a falta de consciência política, para a qual o PT não trabalhou decisivamente para que ela fosse criada, fez com que os consumidores se desinteressassem do governo. Enfim, esses são alguns temas, haveria outros que são fundamentais para se refletir e não para se crucificar o PT. Os governos do PT, se foram muito bons para os bancos, e foram, na palavra do próprio Lula, nunca os bancos ganharam tanto, foram bons também, particularmente o início desses governos, para as camadas mais pobres da população. Isso tem que ser valorizado. Não é à toa que o Nordeste recebe tão bem o Lula. É uma figura importante e é o mais importante líder popular no Brasil, sem sombra de dúvida. Agora, é preciso refletir sobre os erros e os acertos e fazer essas críticas que têm que ser feitas. E não adianta o Lula dizer que o PT não tem autocrítica a fazer, não vai se pronunciar sobre isso. Isso é bobagem. É bobagem porque ele não se cacifa, não se prepara para, se houver uma nova oportunidade, evitar a repetição desses erros. E é bobagem também porque, diante de críticas feitas pelos adversários, o PT não diz nada. Quer dizer, a questão da corrupção, o PT hoje tem a imagem de um partido corrupto na classe média. E a classe média é fundamental para você ter hegemonia na sociedade. Se ele não tem nada a dizer sobre isso, se ele acha razoável que dirigentes seus tenham enriquecido intermediando negócios, se ele acha razoável o que aconteceu em empresas estatais, inclusive na Petrobras, a empresa símbolo da soberania nacional, etc. Quer dizer, ele não tem nada a dizer sobre isso. Ela foi transformada num balcão de negócios também, não só isso, mas também. E ela está enfraquecida hoje muito por conta da corrupção que foi feita lá. É preciso ter muito claro isso, discutir abertamente, de forma corajosa, assumir os erros que tenham acontecido para se preparar para não repeti-los. É isso. Por hoje é esse o recado que eu queria dar. Lembrando ao Lula que sim, é preciso às vezes fazer autocrítica. Isso não significa se açoitar ou ajoelhar no milho, mas fazer uma avaliação madura e honesta do que aconteceu. Bom, nós vamos voltar a esses temas. O Lula, a saída dele, inclusive, é muito interessante, porque é um elemento novo e progressista no cenário político nacional. Então é um tema ao qual nós vamos voltar. E você que nos assiste, não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar lá no sininho, que vai ser avisado cada vez que a gente postar uma nova emissão. Um forte abraço e até a próxima.